Eu sou o Dom Livingstone Farias. Para que serve o chamado? Santo, Santo, o nosso Deus é santo. Chamado sempre terá a ver com representatividade. Então, assim sendo, ele não nasce do nada e ele também não é meramente terreno, como se pressupõe. Começou a se entender o chamado bem ali no período do Abraão. Nem mesmo a história do Noé passou a ser chamado como a história do chamado de Abraão passou a ser chamado. Há um hiato impressionante entre Noé e Abraão. Entretanto, a maior parte dos pesquisadores, dos escritores, dos pregadores, dos ensinadores e dos tentadores a dizer alguma coisa, eles utilizam mais Noé como escopo e mais Abraão como escopo e menos Noé. Eu não quero nenhum nem outro, nem o Noé, nem o Abraão. Eu quero te levar lá para cima, onde alguns chamados aconteceram, alguns eixos de chamados aconteceram. E a partir de lá, então, a gente redesenhar, ou recaminhar, repaginar, relequear as coisas. Em primeiro lugar, o chamado sempre terá a ver com a questão genoma, gametal, sempre terá a ver com a questão DNástico, do DNA. Chamado sempre terá a ver com isso. Portanto, se ele foi inventado lá em cima, algumas coisas eu quero te dizer. O chamado existe porque os três lá, Yahvé, e os três, Elion, os três, o Adonai, o Verbo e o Espírito, que era o Eshedá, eles se entenderam e se conectaram para um chamado. O chamado deles foi estabelecer os universos a partir do nada, usando o nada como matéria-prima absoluta e capaz de gerar todas as coisas. Daí, no meio dos três, cada um teve o seu chamado. E dentro desses campos de chamados, eles se catapultaram, eles vieram, eles incidiram e começaram a estabelecer suas áreas. Então, o Todo-Poderoso, Yahvé, cuidou das sustentações, de gerar tudo de maneira equilibrada e com sabedoria, estabelecendo os universos todos. O Verbo cuidou de estar aparando todas as coisas e preparando a sua reestreia logo assim que o mundo passasse a existir. E Eshedá, o Espírito, cuidou de ornamentar, embelezar, da vida, cores, fatores, cheiros e todas as outras coisas. Daí a primeira criação aconteceu. A partir da primeira criação, tendo acontecido antes de Gênesis 1:1, olha só, eles então cumpriram uma parte da estrada do chamado deles. Aconteceu o segundo chamado. Para que serve o chamado? O chamado não é só representação. O chamado também acontece por um testemunho. Ninguém pode dizer ter sido chamado se não sustenta o testemunho ou se não colocar acima do seu chamado o testemunho. Escuta o que eu estou lhe dizendo. Eu estou te ajudando a entender o chamado para que ele serve da seguinte maneira. Um chamado está abaixo de um testemunho, porque o testemunho é a essência da existência do chamado. Então, assim sendo, com certeza você terá grandes caminhos, novos caminhos sobre como proceder, como agir, o que pensar, como planejar, da seguinte maneira. Primeiro, por que o testemunho está acima do chamado? Porque o testemunho são os dois trilhos através dos quais o trem do chamado passa. O testemunho é a base, é a rocha através da qual nosso pássaro da vida se apoia.
O testemunho está acima de todas as coisas, por quê? Porque exatamente as impressões que você recebeu do alto e todas as dicas, todas as anuências, tudo que você recebeu de princípio, as vozes, os mandamentos e os planejamentos, partiu de cima para baixo, e isso organiza o chamado de alguma pessoa. Por que o testemunho é importante no chamado? Porque o chamado, ele não é autônomo para conduzir, para determinar, para oratorizar e nem para executar, como a América do Sul, o Brasil, uma parte da nossa região assim entende, nem como o nosso neopentecostalismo tem entendido. O chamado, na verdade, ele está debaixo de uma derivação. Tanto é que ele veio para nós e retornará também para o lugar de sua origem. Como é que a gente administra um chamado? Primeiro, sabendo que não somos autônomos. Olha um gatilho que eu vou te dar, olha para mim. Nós não somos autônomos ao recebermos um chamado. Sempre quando alguém recebe um chamado, cai por terra ou é trabalhado a outras instâncias a questão da autonomia. Você precisa ter e dar contas do chamado recebido. Segundo, o testemunho. O testemunho será aquele através do qual o restante da tua história sempre cruzará. Você não poderá, quem receber um chamado, não pode estar caminhando nos paralelos, nas perpendiculâncias, nas esquinas autônomas, já não pode. Porque o chamado é para representar uma coisa superior a nós. Onde é que eu te aconselho? Em primeiro lugar, quer cuidar bem do seu chamado? Volte ao caminho de derivação. Quer cuidar bem do seu chamado? Volte ao zero, volte a pensar na essência dele. Quer cuidar bem do seu chamado? Deixe de lado os paralelos, as criações, deixe de lado os visgos da pós-modernidade. Quer cuidar bem do seu chamado? Volte para Deus. Ele te ajudará a trilhar o chamado. Paz, God bless you.